Você não acredita em karma? Comentário de Mário Persona. É Lucas capítulo 13, versículo 1, diz assim: Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam a Jesus, dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido essas coisas? Não, não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Isso aqui é um ensino muito interessante para nós. Bom, primeiro, uma coisa que é básica, né? Às vezes a gente. Eu já vi cristãos que criticam outros, falam assim: você fica lendo jornal, você não precisa saber de nada desse mundo, das notícias do mundo. Bom, o Senhor Jesus sabia exatamente o que tinha acontecido nesse tanque de Siloé, quando caiu uma torre em cima daqueles galileus, e também, perdão, quando Pilatos havia misturado o sangue deles com o sangue de sacrifícios, e também nesse tanque de Siloé, quando caiu uma torre e matou 18 homens ali. Ele sabia disso, estava no Facebook da época, estava no Twitter da época, estava nos jornais da época, não é? Embora nada disso existisse na época, mas as pessoas falavam umas para as outras dos acontecimentos que estavam ocorrendo ali. Então, ele estava por dentro do assunto. E ele usa justamente dois acontecimentos. Pilatos queria talvez se vingar dos seus inimigos, dos seus opositores, e o que ele fez? Ele matou esses galileus. Quando ele matou esses galileus? No momento em que esses galileus estariam oferecendo sacrifícios. Sacrifícios. Então, o sangue dos opositores de Pilatos acabou se misturando ao sangue dos animais sacrificados. Basicamente é isso que aconteceu ali, que ele menciona aqui. E depois ele fala de 18 pessoas sobre as quais caiu uma torre. Provavelmente uma torre ao lado da piscina ou do tanque de Siloé, e matou essas pessoas. E aí ele coloca a pergunta: cuidais que esses galileus foram mais pecadores que todos os galileus por terem padecido essas coisas? E aí ele pergunta de novo a respeito daqueles que morreram com a queda da torre: cuidais que foram mais culpados todos do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Por que ele faz essas duas perguntas? Toda religião é contaminada com filosofia oriental. E não era diferente ali também na Judéia, ali também, mesmo entre judeus, que traziam costumes e doutrinas orientais que diziam o seguinte: quando você faz uma coisa errada, você é penalizado. Quando você não faz nada errado, você vive uma vida tranquila. Isso é basicamente doutrina pagã, espírita, reencarnacionista, que fala do karma. Né? As pessoas têm um karma, que é o seu depósito de pecados, de erros e coisas que elas têm que pagar por isso. Então, um espírita aqui responderia assim: esses galileus devem ter feito muita coisa errada na vida para eles terem sofrido isso. Esses homens, esses 18 sobre os quais caiu a torre, eles deveriam estar com karma muito carregado para eles sofrerem isso. E o senhor fala que não. O senhor fala que não. A mesma coisa ele fala, ou algo parecido, em João capítulo 8, ou capítulo 9. João capítulo 9, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Bom, alguém poderia dizer que foram seus pais, porque ele não poderia nascer cego se ele tivesse pecado antes, a menos que fosse alguém levando uma doutrina espírita, que responderia: ele deve ter pecado numa vida anterior para poder nascer cego. E o que o Senhor Jesus responde? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim
para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, não é tão simples assim responder as questões quando nós estamos contaminados com ideias de filosofias orientais, religiões orientais. Porque aqui o Senhor Jesus repreende as pessoas que estavam comentando aqueles 2 acidentes, né? Dizendo, vocês acham que os galileus foram mais pecadores porque eles padeceram essas coisas? E aí ele fala para os outros, vocês acham que esses que morreram naquela da torre foram mais pecadores porque caiu a torre em cima deles? E aí fala assim, não. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí quem escutou isso podia ter falado assim, mas como? Eu não fiz nada errado. Estou apanhando por quê? Tinha então, o irmão, ele brincava, ele falava assim, quando chega em casa, eu dou uma surra em cada filho. Claro, ele falava de brincadeira, né? Eles não sabem, eu não sei porque eu estou batendo, mas eles sabem porque eu estou apanhando. Então, na realidade, todo ser humano deveria saber por que está apanhando, por que está passando por um sofrimento. Todos nós deveríamos saber. E todos nós deveríamos nos arrepender. Mas como assim? Eu não estava lá na torre, eu não estava lá no sacrifício dos galileus. Não importa. Todos nós nascemos pecadores. Existe uma ideia errada de achar que se eu estou bem, tudo vai bem. Né? Até hoje publicaram um cartoon, um desenho assim, que tem um púlpito, tem dentro de uma igreja evangélica ou uma coisa assim, a mulher está falando, cochichando para o marido, falando assim, as pessoas sofrem quando fazem coisa errada, né? Aí o marido está respondendo assim, então os apóstolos devem ter feito muita coisa errada. Essa lógica não é bíblica. Não é bíblica, porque se você analisar que todos os apóstolos, exceto João, que morreu na prisão de velhice, todos os outros foram martirizados, morreram queimados, degolados, esfaqueados, todos eles. Você pergunta, então, mas peraí, o que eles fizeram de errado para sofrer tanto? O problema acontece lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou o ser humano, ele não criou o ser humano com doenças, ele não criou o ser humano com pecados, ele não criou o ser humano com problemas. Deus não criou guerras, Deus não criou sofrimento, Deus não criou doenças, Deus não criou pandemias, Deus não criou nada disso. Ele criou um mundo perfeito e colocou um homem perfeito nesse mundo, com uma condição para testar esse homem: que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso. Difícil obedecer uma ordem dessa? Não, de jeito nenhum. Mas quando Satanás veio e falou que se eles comessem, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, o que aconteceu? Ser como Deus é tentador, não? Eu não vou precisar mais responder a Deus, não vou precisar mais dar satisfação a Deus, eu mesmo posso fazer minhas escolhas e decidir que tipo de vida eu vou ter sem me sujeitar a Deus? Muito interessante a proposta do diabo, né? Pois é. E desde então, todos nós sofremos por causa do pecado. E se você achar que está errado isso, visite um cemitério. Ali estão enterrados todos os que morreram. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo. E com o pecado a morte. Porque todos pecaram. Mas eu não... Cala a boca. Todos pecaram. Isso a Bíblia fala. Se alguém falar que não pecou, que não é pecador, está ofendendo mais ainda a Deus do que já ofendeu pela sua condição de pecador. Não tem um que não peque. Mas Nossa Senhora também era uma pecadora. E se você duvida disso, é só ler lá quando ela se encontra, eu acho que é com a sua prima, né? Ou sua tia, não lembro direito. Ela diz assim, em Lucas, capítulo 1,
Disse então Maria, no versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se Maria não fosse uma pecadora, por que ela precisaria de um Salvador? Por que ela chamaria Deus de meu Salvador? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso nos é dito em Romanos. Todos, sem exceção. Mas teve um que não pecou. Só teve um homem totalmente puro e santo que não pecou. O Filho de Deus, feito homem. Aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Porque o pecado exigia um sacrifício de sangue. Por isso que ao longo de toda a Bíblia, você vai no Antigo Testamento, você vê milhões de animais sendo sacrificados. E você pergunta, mas para que tanto isso? Porque eles eram sinais ou figuras, eles prefiguravam um sacrifício que aconteceria uma vez, de uma vez para sempre, para tirar o pecado do mundo e para salvar os pecadores. Cristo veio ao mundo morrer por pecadores. Se você não se acha pecador, você está fora dessa lista. Porque aí não tem salvação para você, porque a salvação é só para pecadores. Pecadores que creem nele, que confessam a ele os seus pecados e creem que ele morreu na cruz para nos salvar. Então, quando ele entrou no mundo, inclusive, João Batista, que todo judeu era educado, né, na lei do Antigo Testamento, então ele sabia que aqueles cordeiros que eram sacrificados eram para levar os pecados dos homens. Mas eles não levavam efetivamente. Eles apenas sinalizavam que um dia Deus iria fazer um sacrifício derradeiro com um cordeiro todo seu, perfeito, que iria, esse sim, levar os pecados sobre si. Por isso que quando João Batista vê a Jesus pela primeira vez, no começo do seu ministério, ele aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, na cruz, Cristo foi tanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, passou a limpo a criação de Deus, embora nós ainda não vejamos isso realizado. Eu sempre gosto do exemplo de um prédio que vai ser demolido, né? Eles pegam aquele edifício alto assim, fazem furos na sua estrutura, no concreto, e colocam dinamite. E tem todo um sistema lá de explosivos para fazer isso em cadência, porque não pode explodir o prédio de uma vez, senão voa pedaço para a cidade inteira, né? Acaba com a vizinhança toda, como quando cai uma bomba num prédio, destrói o quarteirão inteiro. Então eles fazem isso porque daí tem toda uma sequência de explosões nos pontos frágeis do edifício, para ele ir caindo aos poucos. Então, quando o Cordeiro de Deus veio ao mundo, morreu na cruz para tirar o pecado do mundo, podemos chamar isso da primeira explosão, segunda explosão, terceira explosão, quarta explosão. Então, isso vai se concretizar quando Cristo voltar para reinar. Então, uma primeira fase é ele ter vindo ao mundo para morrer. Uma segunda fase, ele virá ao mundo reivindicar os seus direitos. E reinar aqui. E julgar as nações também que não o receberem. E depois, ele virá, então, para julgar todos os mortos, os vivos e os mortos, e serem condenados. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.